Falhas que custaram caro. Hoje vamos descobrir por que Arão não entrou na tão sonhada terra prometida. O Monte Hor fica na fronteira de Edom. É um lugar alto, árido, com um vento que nunca para. E foi lá, no topo de uma montanha que a Bíblia não descreve como sagrada, que o primeiro sumo sacerdote de Israel tirou as suas vestes pela última vez. Não como um ritual, como uma despedida. Arão subiu aquele monte sabendo que não ia descer. Deus deu a ordem com nome e data. Sem exceção, sem recurso, sem negociação. A sentença veio direta: ele morreria ali, sem colocar os pés na terra prometida. Mas a grande pergunta que ecoa no Antigo Testamento é: por quê? Arão não era um homem comum. Ele era o irmão de Moisés. O homem que abriu o Mar Vermelho. O único ser humano autorizado a entrar no Santo dos Santos. Como o homem mais sagrado de Israel fica do lado de fora da promessa? A resposta é perturbadora. Para entender a queda, você precisa olhar para o auge. Quando Moisés disse a Deus que não sabia falar, Arão foi convocado para ser a sua voz. Ele foi a boca de Israel diante do homem mais poderoso do mundo, o Faraó. Foi Arão quem estendeu o cajado para transformar o Nilo em sangue. Quando a missão era clara, quando a ordem era direta e quando Moisés estava do lado dele para confirmar a direção, Arão era impecável. Ele era o executor perfeito. Ele até sustentou os braços de Moisés durante uma guerra inteira para garantir a vitória. O problema de Arão nunca foi a falta de competência. O problema era de onde essa competência vinha. Porque Moisés não ficou do lado dele o tempo todo. O limite do caráter de um líder não é testado na glória, mas no silêncio. Moisés subiu o Monte Sinai e desapareceu nas nuvens por 40 dias. O acampamento ferveu. A ansiedade virou pressão. O povo cercou Arão e exigiu novos deuses. Havia apenas uma resposta que o sumo sacerdote deveria dar: não. Mas Arão cedeu. Pior do que ceder, ele organizou o pecado. Ele pediu o ouro, derreteu o metal, usou a ferramenta e esculpiu um bezerro. E para tentar encobrir a idolatria, ele organizou uma festa usando o nome de Deus. Ele tentou administrar o pecado em vez de cortá-lo pela raiz. E quando Moisés desceu e o confrontou, Arão deu a desculpa mais covarde de toda a Bíblia: eu apenas joguei o ouro no fogo, e saiu este bezerro. Como se o mal tivesse se criado sozinho. Aquele episódio quase o destruiu, mas ele foi poupado pela intercessão de Moisés. O sacerdócio continuou. O deserto continuou. Mas o problema dentro de Arão ainda estava lá. Anos depois, a pressão não veio da multidão barulhenta, veio de dentro da própria família. Junto com sua irmã Míriam, Arão questionou a autoridade de Moisés. A desculpa era o casamento de Moisés, mas a verdadeira disputa era por poder. Deus não fala também por nós? Eles disseram. Arão endossou uma rebelião silenciosa. A resposta de Deus foi imediata e letal. A ira desceu na nuvem e Míriam ficou coberta de lepra. Arão, em pânico, finalmente confessou o seu pecado. Mas, mais uma vez, o reconhecimento só veio depois da consequência, nunca antes. 40 anos se passaram. Uma nova geração estava diante da terra prometida. E a água acabou de novo. A multidão se voltou contra os dois irmãos. Deus deu uma ordem exata: falem a rocha, e ela dará água. Era para falar, não para golpear. Mas diante daquela pressão, diante daquele povo exausto e rebelde, a paciência acabou. Moisés levantou o cajado e bateu na rocha 2 vezes. A água saiu, mas a sentença também. Naquele milésimo de segundo, Arão estava lá, do lado de Moisés. Ele não impediu. Ele não falou. Ele participou da desobediência que falhou em santificar a Deus diante de Israel. Foi a gota d'água. Uma vida inteira cedendo à pressão da multidão, escondendo-se atrás das ações dos outros e sendo cúmplice no erro, cobrou o seu preço. Arão nos ensina a lição mais dolorosa sobre liderança e propósito. O seu cargo, as suas roupas e a sua posição não encobrem as falhas do seu caráter. Deus pode usar você em um nível altíssimo, mas as suas escolhas ainda têm consequências inegociáveis. Não seja o tipo de pessoa que é moldada pela pressão dos outros. Tenha coragem de dizer não,
mesmo quando estiver sozinho. Se essa história destravou algo na sua mente hoje, deixe a palavra coragem aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para desvendar os próximos mistérios da Bíblia. Até lá!